Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o nosso Senhor e Salvador. Ele veio para cumprir a vontade do Pai Celestial. Jesus ele veio com um propósito da parte do Pai de se entregar por amor de nós na cruz do Calvário. Mas nesse trajeto, ele veio revelando a vontade do Pai. Jesus veio demonstrando para nós qual é a vontade do Pai para as nossas vidas. A vontade do Pai é curar. A vontade do Pai é restaurar. A vontade do Pai é transformar. A vontade do Pai é perdoar. A vontade do Pai é ressuscitar. A vontade do Pai é nos consolar, é nos ensinar o caminho em que nós devemos andar. Jesus nos mostrou qual é a vontade de Deus. Através da sua vinda na terra, ele veio nos mostrar o caminho, a verdade e a vida. Agora entenda que Jesus, sendo Filho de Deus, sendo alguém que fez muitos milagres na terra, que nenhum papel poderia conter a quantidade de milagres feitas por Jesus, segundo o relato do apóstolo João. Ele operou tantos milagres, que não haveria espaço para os livros da terra relatarem a quantidade de sinais e de prodígios que o nosso mestre operou nesta terra. Mas o seu propósito principal de ter vindo na terra foi para se entregar por amor de nós. Perceba que Jesus, ele veio focando em um propósito. Mesmo no trajeto, ensinando, mesmo no trajeto, operando milagres, cuidando de órfãos e de viúvas, mesmo nesse trajeto, Jesus estava caminhando para um propósito. Ele estava focado em um propósito. Qual era o propósito de Jesus? Calvário, Gólgota, a cruz que ele carregaria, a cruz que ele seria crucificado. Este era o objetivo do Mestre. Quando Pedro, por influências malignas, declarou: Senhor, após Jesus ter falado, eu vou morrer, eu vou ser entregue na mão de malfeitores, eu serei crucificado, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Pedro, por influências malignas, ele começou a declarar: Senhor, jamais eu permitirei que isso aconteça. E Jesus então olhou para Pedro e declarou: para trás de mim, Satanás, porque tu não pensas como Deus. O diabo vem tentando de tudo impedir Jesus de cumprir o seu, diga comigo, propósito. Mas Jesus estava focado em cumprir a vontade do Pai. No jardim Getsemane, lá estava o Mestre, perto da sua crucificação. Ele começou a orar. E ele dizia: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Porque naquele momento, Jesus estava sentindo a pressão, o que ele suportaria na cruz do Calvário. Ele levaria sobre si os pecados de todos nós, conforme o profeta Isaías declarou, que verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores e os nossos pecados levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele foi transpassado pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então entenda
que em Jesus nós somos curados. Em Jesus nós somos libertos. Em Jesus nós somos sarados. Em Jesus nós somos perdoados. Em Jesus nós somos salvos. Entenda que os nossos sonhos, os sonhos que Deus tem para nós, estão em Cristo. As realizações dos planos de Deus em nós estão em Cristo. Todos os projetos, todos os planos, o caminho que foi traçado por Deus para nós, estão em Cristo. E Deus está dizendo para nós, olhem para Cristo. Olhem para o meu Filho. Não perca o foco dele. O propósito de vida de vocês na terra é olharem para o alvo. Que alvo é esse? Você enfrenta batalha nesta terra. Você enfrenta aflições nesta terra. Você se depara com enfermidades. Você se depara com dúvidas. Você se depara com aflições. E Deus está dizendo, olhem para o alvo. Olhem para Cristo. Lá em João capítulo 3, quando Jesus está conversando com Nicodemos, ele revela esse mistério. Ele diz que, lá em Levítico, se não me foge a memória, relata a história do povo israelense, do povo judeu, ao saírem das garras de Faraó do Egito. No trajeto, eles começaram a murmurar contra Deus. E eles começaram a dizer, é melhor o Egito do que o propósito de Deus. É melhor o Egito do que o plano que Deus traçou para nós, Canaã. Eles estavam desprezando Canaã, a promessa de Deus que fora feita lá nos tempos passados. Eles estavam desprezando a aliança. Eles estavam desprezando as promessas de Deus, focando nos seus bem-estar, focando no passado, focando na escravidão, focando no Egito. Lá eu era escravo, mas eu comia e bebia. Lá eu estava sob trabalhos pesados, mas eu tinha um canto para dormir, eu tinha uma cama, eu tinha um teto. E aqui nesse deserto, só comendo maná, só comendo codornizes, nos deparamos com águas amargas. Onde está Deus agora? Perceba que o Deus que faz a promessa, ele garante o trajeto, ele garante a providência na caminhada. Se Deus te fez uma promessa, ele vai suprir todas as suas necessidades. Em quem? Em Cristo. Irmãos, isso é um mistério muito grande. Desde o Antigo Testamento, tudo aponta para Cristo. É por isso que a Bíblia é cristocêntrica. Tudo apontava para Cristo. As águas amargas apontavam para Cristo. Ele viria e levaria sobre si todas as nossas maldições. Mas em troca disso, ele nos daria águas vivas. Quando Moisés bateu na rocha, Cristo seria ferido. Cristo seria crucificado para que da rocha manasse água. Tudo apontando para Cristo. E lá em Levítico, quando Jesus conversando com Nicodemo, nos traz a história de que o povo, de tanto murmurar contra Deus, Deus então enviou serpentes para morder o povo. Aí o povo começou a ficar desesperado ao ponto de clamar. E Moisés começou a clamar a Deus. E Deus falou, Moisés, faça uma serpente de metal. Coloca sobre uma haste. E levante sobre o povo. E há de ser que todo aquele que contemplar a serpente de metal serão sarados. Todos aqueles que olharem para a serpente serão sarados. E Jesus, lá em João capítulo 3, ele começa a dizer, no versículo 14, assim como Moisés, que levantou no deserto uma serpente, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o nosso foco de vida, o propósito da nossa existência, não é olhar para nós mesmos. Se nós olharmos para nós mesmos, nós nos deparamos com limitações, com incapacidade, com medo. Nós nos deparamos com várias situações. Mas quando nós olhamos para Cristo Jesus, nós não estamos atentando para as nossas fraquezas, nem para as nossas impossibilidades.
nós estamos apontando para Cristo. Tudo posso naquele que me fortalece. E Jesus Cristo, ele veio exatamente para isso, para nos mostrar o caminho da salvação. E quando ele leva sobre si todas as nossas maldições, ele, em troca disso, nos concede um jugo suave e um fardo leve. Nos concede perdão para os nossos pecados. Não adianta o diabo dizer que Deus não nos perdoa. Não adianta o diabo dizer que nós não teremos êxito, que nós não teremos a excelência da graça, que nós não teremos a nossa salvação. Se a nossa fé estiver firmada em Cristo, nada pode nos abalar, nada pode nos abater. As aflições desse tempo presente, conforme nos disse o apóstolo Paulo, não se compara com a glória de Deus que em nós há de ser revelada. Mesmo no momento de tribulação, a tribulação vai produzir graça, vai produzir paciência, vai produzir força, vai produzir perseverança. A tribulação vai produzir esperança. Então, as nossas batalhas, as nossas lutas, daí está surgindo de Deus para nós a excelência da graça, a estrutura espiritual, a maturidade, a experiência, a força, a fé. Nós estamos sendo lapidados por Deus. É por isso que quando Jesus ressuscita dentre os mortos, ele nos diz: eu não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ele está falando do Espírito Santo. O Espírito Santo desceria para habitar em nós. Mas entenda uma coisa: quando o Espírito Santo veio sobre Jesus, como um selo, como um penhor, como o cumprimento da justiça do Pai, quando o Espírito Santo de Deus veio sobre Cristo, de uma forma corpórea de uma pomba, lá no Rio Jordão, quando João Batista estava batizando, dizendo: arrependei-vos dos vossos pecados, Jesus aparece ali e ele diz: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Porque o Senhor veio a mim, se eu que me careço de ir ao Senhor. Eu não sou digno nem de desatar as suas alpacas. João Batista, então, ouve o Senhor Jesus dizer: cumpre-se apenas a justiça, João. Então, João batiza o Senhor Jesus, não significando que Jesus precisava de ser batizado. Porque o batismo nas águas é o símbolo de arrependimento. Jesus não necessita de arrependimento. Mas naquele momento, conforme até o pastor Sérgio nos ensina, naquele momento Jesus se vestiu de nós mesmos. Jesus se vestiu do homem falho, do homem pecador, que carece de arrependimento. Então ali naquele momento Jesus está nos ensinando a nos arrepender dos nossos pecados. Todos nós, independentemente do tipo de pecado, todos nós somos pecadores de nascença. Então por isso que todos nós precisamos nos arrepender, mudar a nossa mente, mudar o curso da nossa vida, através da palavra de Deus. Jesus nos ensina que quando ele foi batizado nas águas, o Espírito Santo de Deus veio sobre ele. E quando o Espírito Santo de Deus veio sobre Jesus, ele foi conduzido pelo deserto, pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Irmãos, há um mistério muito grande aqui. O Espírito Santo de Deus conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, há tentações que vêm contra nós, que é propriamente conduzida pelo Espírito Santo. Deus não tenta ninguém, de ninguém Deus é tentado. Mas por muitas das vezes, Deus permite tentações. Deus permite que o diabo nos tente. Evangelista Jeová me prova isso na Bíblia. Jó, capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Não importa se tem um bom caráter, se é um homem de Deus, se é um homem que tem fé, se é um homem temente. E a Bíblia declara que esse homem, chamado Jó, era um homem muito rico. E era um homem que tinha 10 filhos. Era um homem que tinha uma vida farta. Era um homem que estava na presença de Deus. E a Bíblia declara que, no capítulo 2, e vindo outro dia em que o Filho de Deus viera apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles.
apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra, irmãos. Uma coisa é o homem dar testemunho da gente. Outra coisa é o próprio Deus dar testemunho do homem. Deus está dando testemunho para o diabo que Jó é único, que não há homem semelhante a ele. Na época de Jó. Sincero, reto, temente a Deus e desvia-se do mal. E que ainda retém a sua sinceridade. Ou seja, havendo-me tu incitado contra ele para consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. O desejo do diabo era que Jó blasfemasse contra Deus. E é isso que o diabo está tentando nesses últimos tempos. É no meio do trajeto, no meio da tentação, que nós venhamos blasfemar, lançar palavras de maldição contra o próprio Deus. Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E a primeira coisa que o diabo fala é, se tu és o Filho de Deus, transformem essas pedras em pães. Olha que o diabo, ele atentou para a necessidade física de Jesus naquele presente momento. Saiba que o diabo, quando quer atacar alguém, ele vai atentar para a fraqueza da pessoa. E na fraqueza que a pessoa está tendo, é que o diabo vai investir. É que o diabo vai tentar mais. E por isso que Deus nos ensina a vencer o diabo com a palavra. Jesus respondeu, nem só de pão viverá o homem, conforme está em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo não pode ir contra a palavra. Em Efésios capítulo 6, versículo 10, nos declara o apóstolo Paulo, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E ali ele começa a dizer sobre as armaduras espirituais. A única armadura de ataque é a espada do Espírito, a palavra de Deus. Para vencer o diabo, não é somente na oração e no jejum. Para vencer o diabo é através da palavra. É da palavra. Por isso que a nossa oração, o nosso jejum, a nossa vida tem que se basear nesse fundamento. As escrituras, a palavra. Toda vez que o diabo vem nos tentar, nós devemos agir com a palavra. É por isso que as pregações, que os ensinos, é por isso que os louvores, os cantos, as músicas terão que se basearem na palavra. Porque é da palavra de Deus que produz vida. É a palavra de Deus que repreende o diabo. É a palavra de Deus que nos dá a graça de vivermos perdoados e salvos da ira que virá. Então, o diabo tentou Jesus na sua necessidade. Ele estava com fome. Ele estava jejuando 40 dias e 40 noites. E o diabo tentou exatamente nesse ponto. Se tu és o Filho de Deus. Primeiro ponto. Ele colocou em dúvida a filiação de Jesus. Ele começou a tentar na área que Jesus era. Se tu és crente, se tu és cristão de verdade, se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, né? Ele tenta pegar a nossa identidade. Se você é de fato o que você pensa que é, então faça. Então o diabo ele vem com artimanha. E para correr, o diabo também tenta nesta área, perceba-se. Ele, porém, respondendo disse, está escrito, o próprio Jesus, nem só de pão virá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Versículo 5. Então o diabo não desiste fácil. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. E o diabo começou a pregar, porque está escrito aos seus anjos, dará ordem ao teu respeito e tornar-te-ão nas tuas mãos, para que não tropece com os teus pés em pedra. Irmãos, o diabo, ele afronta Deus, ele desafia através das escrituras uma pessoa. Ele começa a usar
meias verdades. Por que eu digo que ele começa a usar meias verdades? Porque ele não está sendo verdadeiro. Ele está usando de forma má a palavra. De uma forma intencional, ao ponto de tentar prejudicar a pessoa. Então ele está usando a verdade para prejudicar e não para resgatar, e não para salvar. Então, nesse mundo que estamos vivendo, o diabo, ele vem tentando com meias verdades. Parece ser, é palavra, parece verdade, mas qual é a verdadeira intenção? O que está por trás desta verdade? O que está por trás desta realidade? Dessa sinceridade? O que está por trás dessas palavras de amor? O que está por trás dessas palavras mansas? Qual é o caráter? Qual é a intenção de fato que essa pessoa está tendo em relação a isso? E o diabo tentou manipular Jesus usando a própria Bíblia, usando a própria palavra. Talvez ele pode usar uma circunstância. Está dando certo. Minha vida está prosperando. Está indo tudo bem. Mas nem tudo que está indo tudo bem significa que Deus está ali, aprovando. Às vezes, Deus quer que você seja tentado. Né? Às vezes, Deus quer que você venha passar por batalhas para aumentar a sua fé, para te lapidar mais. Às vezes, olha só uma coisa, Deus até permite que você passe por uma dificuldade para forjar o seu caráter. E talvez nós estamos tributando isso a quem? Então perceba que Deus nos prova também. É bíblico. Se Deus provou Jesus, dirá a nós mesmos. Deus prova. Deus permitiu situações da vida de Paulo. O que ele falou para Ananias? Eu vou mostrar para ele o quanto que ele deve padecer pelo meu nome. É o próprio Deus que está liberando essa palavra. Deus declarou para Pedro, Pedro, vão te levar para um lugar que você não quer ir. Significando da morte que ele deveria glorificar a Deus. Então não significa que todo sofrimento é do diabo. Toda batalha é do capeta. Toda tentação vem do diabo. É, de fato, vem do diabo. Mas, porém, há situações que o próprio Deus permite que nós passemos pelo vale da sombra e da morte. Para sondar o nosso coração, lapidar a nossa fé, ao ponto de nós confiarmos somente no Senhor. Deus não permitiu a batalha de Davi contra o leão e contra o urso. Deus não permitiu a batalha de Davi contra o gigante. Então tem batalhas que a gente passa, que o próprio Deus está liberando. E Deus está dizendo, não ouçam a voz do diabo. Vença o diabo com a minha palavra. O diabo tentou, com orgulho, provocando insegurança, a necessidade de testar a Deus. E Jesus declarou o quê? Olha a resposta do Senhor Jesus. Disse-lhe Jesus, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os teus reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrares e me adorares. Então Jesus disse-lhes, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. A necessidade de poder, de governo, o desejo de obter poder rapidamente, as soluções fáceis da vida, a necessidade de se igualar a Deus, é tudo que o diabo tenta produzir no coração de alguém. Lembra da tentação lá no Jardim do Éden? Então o diabo ele vem tentando desde o Éden manipular as pessoas ao ponto de oferecer para as pessoas popularidade, fama, reconhecimento, dinheiro, a glória do mundo. E o próprio Jesus, reconhecendo o seu propósito, reconhecendo a sua real identidade, reconhecendo quem ele é diante do Pai, ele declarou, vai-te, Satanás, porque somente ao Senhor adorarás. Quantas pessoas estão vendendo a alma para o diabo, trocando Jesus por um prato de lentilha, trocando Jesus por um momento, por um prazer carnal, pelo mundanismo, olhando para Cristo e olhando para o mundo.
E a Bíblia declara de que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. Mas Jesus nos ensina que através da palavra, o diabo tem que bater em retirada. E para finalizar, versículo 11. Então o diabo o deixou por um momento. E eis que chegaram os anjos e o serviram. A Bíblia declara, sujeitai-vos a Deus e resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Eis que o diabo, o vosso adversário, está rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Mas ele rugir como leão não significa que ele está em vitória. Rugir como leão significa que ele está tentando entrar. Porque quem está em vitória é quem está com o leão da tribo de Judá. Se nós estamos com o leão da tribo de Judá, não há o que temer. Se nós usarmos a palavra de Deus, não há o que temer. Se nós usarmos as armas da graça, quais as armas da graça? Para encerrar aqui. Oração, segundo a palavra. Jejum, segundo a palavra. Adoração, segundo a palavra. Fé, segundo a palavra. O agir, segundo a palavra. E verdadeiramente, o diabo nos deixará. Ele não vai suportar a palavra de Deus em nós. Quanto mais palavra, ele pode vir tentar, mas ele não vai conseguir prevalecer. Amém? Então, em nome de Jesus, guardem